Deus colocou uma palavra no meu coração nesses dias. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Ele se baseia no Evangelho de Lucas, médico amado. Você sabe que Lucas não fazia parte dos 12, né? Mas foi alguém que acompanhou a vida de Paulo e que escreveu este evangelho baseado em narrativas que ele ouviu, que ele escreveu. E no capítulo 9, é um capítulo do Evangelho de Lucas muito singular, não que os outros não sejam, porque ele começa dando instrução aos seus 12 apóstolos para que vão e anunciem o reino. Dá poder a eles para curar os enfermos, para expulsar demônios, para implantar o reino de Deus. E isso causa um certo alvoroço na cidade por onde eles passam, que gera dúvida na vida de Herodes. Então Herodes, o tetrarca da época, ele acha que João Batista havia ressuscitado, ou um dos profetas haviam ressuscitado, porque ele disse, poxa, eu mandei decapitar, eu mandei matar João Batista, e agora o que está acontecendo? Quem é essa pessoa? Essa pessoa era, na verdade, Jesus, que estava impactando junto com os seus discípulos. Nesse mesmo capítulo, nós vamos ver, depois de um tempo de ensino, o Senhor Jesus operando a primeira multiplicação dos pães, quando ele multiplica os pães e os peixinhos para mais de 4, 5 mil pessoas que estão ali, não é, para comer. Também nesse mesmo capítulo, baseado em todo esse furdunfo que estava acontecendo, toda essa fama de Jesus, o Senhor Jesus então pergunta para os seus discípulos, o que as multidões dizem que eu sou? E aí Pedro responde, os discípulos, uns dizem que o Senhor é fulano, outros dizem que o Senhor é Beltrano, outros dizem que o Senhor é Elias, e ele fala assim, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E ele então, Pedro responde, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. A partir daí, Jesus então passa a ensinar sobre a importância de tomarmos a sua cruz, não é? Todos esses ensinamentos, óbvio que não aconteceram no mesmo tempo, mas num período sim. E ele ensina sobre a necessidade de se tomar a cruz, de cada um levar a sua carga, né, de cada um conduzir a sua vida no Senhor, na vida cristã, que não é algo tão simples. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Depois ele sobe com os seus discípulos para o Monte da Transfiguração, e no Monte da Transfiguração, ali está Moisés, Elias, Jesus e os demais discípulos, e os discípulos então se empolgam, não é, em ver aquele momento, falam, vamos fazer uma cabana para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, vamos ficar entre nós aqui, porque é sempre assim, quando a coisa está boa, a gente não quer mudar, a gente não quer sair, a gente quer estar no meio, a gente quer estar envolvido, nós não queremos mexer com isso. E depois disso, também esse capítulo vai falar sobre a cura de um jovem que chega possesso, porque os discípulos, embora saíssem para trabalhar e anunciar o reino, não conseguiram expulsar, e aí um pai desesperado procura Jesus, é quando Jesus chama essa geração de incrédula e de uma geração de perversa, não é? E ele fala, até quando que eu vou estar com vocês aqui para fazer o que vocês precisam fazer? E ele liberta o menino, e de novo Jesus prediz a sua morte lá em Jerusalém. Nesse mesmo capítulo ele vai ensinar sobre a necessidade da liderança, e que líder não é aquele que manda, mas aquele que serve, aquele que faz. E ele fala que o maior seja o menor, não é? E nesse mesmo capítulo, é longo, 62 versículos, ele vai tratar a questão daqueles que estavam profetizando. Eu estou falando que tudo isso está acontecendo nessa fama, nesse grande mover, né? E Jesus então fala, alguns discípulos falam, olha Senhor, tem alguém lá profetizando e curando no teu nome, mas não faz parte dos nossos. E Jesus então fala para eles o seguinte, aquele que não é contra nós é a nosso favor, então deixa eles fazerem o que eles estão fazendo. E num certo momento, depois disso, Jesus vai para Jerusalém, não é? Mas como ele está indo para Jerusalém, ele tinha que passar por Samaria. Aí quem está vindo de outro lugar para ir para Samaria, as pessoas normalmente não deixavam entrar por causa da rivalidade que existia entre eles. Então Jesus não é recebido na cidade, nem ele e nem os seus discípulos. E Jesus então o que ele faz? Ele volta, vai para uma outra cidade, e aí
quando ele volta para uma outra cidade, que entra o texto que nós vamos falar. Ok? Quando Jesus vai para uma outra aldeia. E Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Capítulo 9, versículo 57. E o verso 57 diz assim: E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém, diga comigo, ninguém, que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não olhe e nem volte para trás. Parece um pleonasmo, mas não é. Não olhar e não voltar atrás é o grande desafio daqueles que servem e que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Num tempo como o nosso, em que nós estamos vivendo, e cada fase, cada geração, ela tem os seus tempos, o seu tempo bom e o seu tempo não tão bom. Mas é importante para nós que entendemos o que Jesus quer falar e o que Jesus está querendo dizer para nós e como ele conversou ou como ele falou com estes homens no seu texto, é entender que a fé em Jesus Cristo é de fato um caminho de renúncia. É um caminho de, não somente de renúncia, mas também de muito trabalho. O cristão, ele experimenta da vida à medida que ele crucifica a sua carne, para que Cristo viva nele e através dele. Não é a vida que eu vivo, mas a vida de Cristo em mim. Então, o Evangelho, ele me chama para a vida, mas para que eu experimente a vida, eu preciso ter coragem de morrer. Porque o Evangelho, antes dele me chamar para a vida, ele me chama para a morte. E é exatamente isso que é o grande problema, a grande problemática da nossa vida, o grande problema para nós discernirmos na nossa vida, não é o quanto de vida Jesus oferece para nós, é o quanto nós temos de coragem para morrer. Porque enquanto a nossa vida não morrer, não existe vida de Cristo em nós. É preciso que eu e você morramos. Por isso que o Evangelho, ele me chama para essa experiência louca da morte. Para essa experiência inexplicável do ponto de vista humano, sociológico, da ciência humana, porque não dá para compreender como que alguém oferece para a minha vida, mas exige que eu morra. É isso mesmo. Na verdade, não é que ele exige que eu morra, ele exige que eu me conscientize de que eu já estou morto, não é? Eu sou apenas um zumbi na vida andando, achando que tem vida, quando na verdade nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando eu, de fato, morro, não é? Eu vou experimentar vitórias. Quando eu desisto da minha guerra egoísta e eu decido viver pelo altruísmo de Deus com o próximo. Isso não é uma coisa muito simples. Por quê? Porque ele vai na contramão do Evangelho que nós ouvimos. Daquilo que a gente costuma ouvir e receber como pregação em todos os lugares, ou em quase todos os lugares por onde a gente passa. O cristão, ele alcança esse apogeu quando ele se conscientiza que existe uma causa pela qual vale a pena viver. Mas você sabe qual é a causa pela qual vale a pena viver? É aquela pela qual vale a pena morrer. Se eu não entender que essa causa, que é a causa de Cristo, vale a pena morrer, também não vale a pena viver. Porque essa vida plena que eu experimento de Cristo em mim, ela é chamada para o elemento de riscos. E o risco aqui, maior é a morte. Mas qual é a morte? E é isso que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1, 21. Porque para mim,
o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Deixa aí, por favor, no telão. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você já parou para pensar o que ele está falando com esse texto? Ele está dizendo, porque para mim viver é Cristo, mas o morrer é ganho. E por que o morrer é ganho? Porque ele já está morto. Porque quem vive nele, através dele, é Jesus. Por isso ele diz, viver para mim é ganho, porque quem vive em mim é Cristo. Ah, mas e o morrer? É ganho. Por quê? Porque eu já estou morto. Eu já morri. Eu já crucifiquei a minha carne. Agora quem vive é Ele em mim, e eu vivo na rabeira dEle, eu vivo na unção dEle, eu vivo na vida dEle em mim. Portanto, viver é viver Cristo, e morrer é lucro. É lucro por quê? Porque sem Ele eu já estaria morto. Então, eu deduzo e eu parto da premissa de que sem Cristo eu estou morto. E a vida que eu vivo é a dEle em mim, Ele me faz viver. Portanto, morrer para mim é ganho. Eu não tenho por que reivindicar vida sem Cristo, porque sem Ele, o morrer para mim é perda. É morrer duas vezes, é morrer longe dEle. Todo cristão diz que ama a Cristo e que quer servi-lo, mas sempre tem uma boa razão, e coloca essa boa razão, ou essa boa justificativa, aí entre aspas, para que ele não alcançar ou se entregar a Ele, Deus, em dependência e obediência. Nós sempre temos uma desculpa. Nós sempre falamos que nós queremos, mas nós queremos do nosso jeito, não é? Porque a prioridade da fé não é a prioridade física, não é a prioridade do corpo, não são as necessidades momentâneas, embora pareça que elas são imprescindíveis, urgentes e importantes demais. Parece que parar com a vaidade da vida é perder a vida. Mas essa é uma concepção exatamente antagônica, contrária àquilo que Deus está dizendo para mim. Na verdade, quando eu abandono a vaidade e abraço a vida, agora eu estou vivendo. Agora eu estou tendo consciência. Pois as demais coisas, elas deixam de ter importância para mim. Talvez seja por isso, talvez não tiro, talvez. É exatamente por causa disso que Paulo, ele falava com tanta força, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé naquele que morreu, naquele que se entregou e morreu por mim. Entrar nessa dimensão, entrar nesse nível, por que eu falo que é louco? Porque nenhum ser humano vivo entra nessa dimensão. Ele precisa estar morto para entrar nessa dimensão. Porque não é uma dimensão na qual eu vou, é uma dimensão na qual Cristo me leva. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Não é a dimensão na qual eu vou, eu escolho ir a Cristo. E as outras dimensões é nele, e quanto mais eu me aprofundo nele, mais ele me leva a outras dimensões. Porque quando se fala da presença de Deus, da eternidade, nessa presença eu não entro sozinho. Se Cristo não abrir portas, se Cristo não abrir o caminho, se Ele não me levar, por isso que Ele disse, ninguém vem a mim se o Pai não me der, se o Pai não enviar. Nem mesmo eu, quando estou morto em meu delito e pecado, eu não procuro Jesus. É Deus que me leva até Jesus. É Ele, pelo Espírito, quem me conduz, para que num momento, pela compreensão, pelo poder, pela vivacidade da palavra, Hebreus 4:12, que penetra no profundo, que separa alma e espírito, juntas e medulas, que gera essa vida repentina em mim, me dê a lucidez de entender, Jesus, eu te quero. E a partir dali a vida se instala. A partir dali a vida se apropria de mim. Mas é um convite para a morte. É um convite para a morte, não é? Todas as árvores que você vê é resultado de uma semente que escolheu morrer. Toda árvore que você vê é resultado de uma semente que escolheu morrer. Porque se ela não morresse, a árvore não nasceria. Toda pessoa que você vê em Cristo vivendo naquele apogeu com o Senhor, é porque ela escolheu morrer.
E quanto mais eu escolho morrer, mais eu experimento de Deus. E nesse momento aqui do texto, você vai ver que Jesus está com os seus discípulos e de repente alguém maravilhado com Jesus diz assim: olha, eu vou contigo para onde o Senhor for. E é mais ou menos o que eu e você falamos. Quando a gente está em um culto que tem aquele fogo, que tem aquele mover, que tem aquele tratar, sabe, que tem aquela ação poderosa do Espírito de Deus agindo na nossa vida de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural, tão extraordinária, a gente vive esse mover de uma maneira tão gostosa que nós mesmos nos perguntamos: poxa vida, Jesus, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for, eu te quero, eu te desejo, eu quero, Senhor. E então a gente entrega a nossa vida a Ele. A gente só esquece que nós vamos ouvir o que Jesus tem para nós. Aquele homem chegou para Jesus e falou: eu vou para onde o Senhor quiser, eu te sigo. E ele diz: vem cá, você tem razão, você tem certeza que você quer me seguir? Olha o que diz o texto: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, eu vou contigo. E Jesus falou: vem aqui, querido, dá uma olhada, ó. Está vendo as raposas? Sim, elas têm covis, elas têm casa para aonde elas podem morar. Você está vendo as aves do céu? Sim, elas também têm ninho. Mas esse aqui que você está querendo seguir, não tem onde deitar a cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Porque tem pessoas que querem seguir a Jesus pelo palácio que Ele dá. Tem pessoas que querem seguir Jesus pela fortuna que Ele pode oferecer. Mas Ele mesmo diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Você tem certeza que você quer andar comigo? Você tem certeza? Hoje a gente dorme aqui nessa caverna, amanhã a gente pode dormir em campo aberto, depois da manhã a gente pode dormir embaixo de uma árvore. Mas você tem certeza? Hoje a gente está comendo, pode ser que amanhã a gente não coma. Mas tem pessoas que elas se maravilham: peraí, olha, Jesus curou o doente, eu vou seguir porque eu não vou ter doença, aleluia. Jesus deu emprego, fez aquele cara ganhar muito dinheiro, eu vou seguir porque eu nunca mais vou ser pobre, aleluia, glória a Deus, eu vou ter dinheiro em abundância. Olha, Jesus expulsou o demônio, eu vou com ele, porque certamente quando um demônio chegar, eu vou viver uma vida plena, como um rei no palácio. Senhor, eu vou te seguir. Você vai seguir eu? Ou você vai seguir os meus sinais? Porque quem segue os meus sinais, segue o que eu faço, não a mim. Porque quem me segue não pede sinais. Quem me segue pede a minha presença. Esse é o preço do discipulado. Não é fácil seguir Jesus. Por isso eu preciso estar de olho na promessa. Não é no que Ele faz, no que Ele está fazendo nessa terra. O meu Senhor, que ressuscitou mortos, o seu Senhor, que ressuscitou mortos, que foi aclamado por uma multidão, que curou enfermos, que multiplicou pães, Ele acabou como um revolucionário rebelde, como um bandido numa cruz. É esse que você quer seguir? Que foi abandonado por todos. Que agora as pessoas estão tentando colocar Ele num trono, dizendo o seguinte: siga Jesus e a sua vida vai mudar, você vai ver só o quanto Ele tem para te dar, em termos de dinheiro, de casa, de prosperidade, você vai ver. Mas esse Jesus disse: no mundo você vai ter tribulação. Você tem certeza que você quer me seguir? Você tem certeza que quer andar comigo? Ah, Senhor, eu quero o céu. Sim, mas antes de você chegar na terra prometida, tem um deserto para atravessar. E lá tem serpente, lá tem escassez de comida. Você não vai morrer de fome, mas você não vai comer o que você quer. Lá tem água, mas não tem piscina. As suas roupas não vão envelhecer, mas você não vai trocar de camiseta todo dia e vai ficar trocando de marca toda semana. Pode acontecer, como pode não acontecer. Isso não é promessa. O Evangelho de Jesus Cristo está para muitos como: Ele tem a solução para mim. Você sabe por que muitos pastores têm muito dinheiro e são poderosamente ricos? Não é porque Deus deu.
É porque muitos saqueiam as ovelhas. Porque não tem nada para dar mais dinheiro do que ser pastor de uma igreja e saquear as ovelhas. Pastor, o senhor é pastor de uma igreja e está falando isso? Sim, porque eu não saqueio. Eu posso falar. É por isso que muitos pastores estão podres de ricos, porque na carência de vocês, vocês dão tudo confiando que Ele está dando melhor. Mas quantos ficaram milionários e o povo continua pobre e miserável? Porque não é promessa de Jesus. Ou vocês acham que Jesus prometeu só o pastor ser rico e milionário e as ovelhas não? Nós precisamos ser mais inteligentes e pensar um pouquinho mais. Não estou dizendo que o pastor não possa ser rico, que o pastor não possa ter seu carro, que o pastor não possa morar bem. Vocês entenderam o que eu falei, sim ou não? Mas existem contas que não batem. Faz assim, ó, não bate. Não bate. E é isso que ele está falando. Você quer me seguir? Você tem certeza? Você está tão empolgado aí. Senhor, eu vou te seguir para onde o senhor for. Você tem certeza, cara? Onde você mora? Eu moro lá na minha casa, tenho uma boa vida. Então, pensa bem. Pensa bem. Porque pode ser que hoje você coma uma picanha, amanhã você coma um ovo. Pode ser que hoje você durma no hotel 5 estrelas, amanhã você peça pousada na casa do seu irmão. Pode ser que hoje você esteja correndo 100 km por hora. Num belo de um carro, amanhã você tem andando 10 km a pé, com uma mochila nas costas. Isso é me seguir. É ter convicção de quem eu sou na sua vida, não do que eu faço, mas de quem eu sou. Porque eu estou te oferecendo vida. Eu não estou te oferecendo carro, casa e comida, eu estou te oferecendo vida. É diferente. E quando eu te ofereço vida, você quer o carro, o trabalho que você vai conquistar. Você quer comida, trabalho, planta que você vai colher. Você quer roupa, cuide que você vai ter. Porque eu te dou vida. Mas muitos seguem a Jesus achando que ele vai parar de sofrer. Mas é interessante porque eu gosto muito de Paulo no caminho de Damasco, porque se Jesus aparecesse para você e falasse assim, por que você está me perseguindo? Ah, Senhor, eu estou te perseguindo? Não, eu estou aqui só de longe assistindo. Vem cá. Você vai caminhar comigo a partir de hoje. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Uma profeta já falou mesmo que eu vou e que Deus vai me mandar. E me via nas asas dos aviões. Me via, Senhor, para lá e para cá. Meu Deus do céu, glória a Deus. E se a profeta falou, Senhor, que eu vou ter muito. Mas para Paulo ele diz, eu vou te mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. Você vai ser apedrejado, você vai enfrentar cadeia, você vai enfrentar doença, você vai ser incompreendido. Aliás, Paulo, eu vou até dizer que você vai morrer com uma espada no meio do pescoço. O que você acha? Mas eu estou te convidando para você morrer, para que eu viva através de você. Existe uma promessa sim, Paulo, mas ele está lá na glória. É para lá que você tem que ir. A minha promessa não está aqui. Sabe qual é a minha promessa para você aqui? Sim. Eu te prometo que eu vou estar com você todos os dias, seja na cadeia, seja na praia, seja na mansão. Eu vou estar com você, se você estiver comigo. Mas o que você tiver que passar, eu vou passar contigo. Você pode ter certeza que não vão passar juntos. O texto não diz para onde foi esse homem. Mas o texto, quando a gente lê, para pensar, fala assim, Senhor, eu estou fora. Sempre haverá os que admiram, os que se maravilham. Sempre haverá os com os feitos, e se dispõem do jeito e no tempo deles a servi-lo. Sempre haverá essas pessoas, não é? Por quê? Porque a realidade da fé, amados, é a transformação pessoal. Presta atenção, anota isso aí, que isso aqui é importante. A realidade da fé é a transformação pessoal, não a transformação de ambiente. Nem sempre a sua fé vai mudar o ambiente. Quando eu digo ambiente, é mudar a sua realidade. Tem gente que entrega a vida para Jesus e ele vai morrer pobre. Mas tem uns que, ao entregar a vida para Jesus, aprendem a administrar melhor os seus ganhos, como disse o nosso querido pastor Zezinho, e prospera. Porque Deus quer prosperidade para nós.
Mas a gente não pode achar que Deus vai administrar o que Ele nos dá. Ele nos dá, nós administramos o que Ele nos dá. Eu vou contigo para onde que... Aonde o senhor vai? Eu estou contigo. Não vou precisar nem trabalhar. Pão, ele ora, aparece. Está doente, ele ora, sou curado. Meu, o negócio aqui é fantástico. Se eu estou precisando de uma roupa, ele ora, minha roupa renova. Ixi, jogar carteira de trabalho, para de hora extra, nada de trabalho. Jesus, estou contigo. Mas essa não é a realidade do discipulado. O segundo tipo de pessoas são aqueles que ele chama. Esse se ofereceu, mas há alguns que ele chama. E esse que ele chama, eles também têm as suas desculpas. Olha o que diz no versículo 59. E Jesus disse a um outro: segue. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Deixa eu enterrar ele primeiro. E Jesus então lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Amados, isso aqui é uma palavra muito poderosa para nós, sabe por quê? Porque nós sempre temos uma desculpa para não servir. É porque hoje eu estou fazendo faculdade, eu não tenho tempo. É porque hoje os meus filhos são pequenos, eu não tenho tempo. É porque hoje o meu pai está doente, não dá. É porque hoje a minha mãe está com problema, não dá. É porque hoje a empresa pediu para eu fazer hora extra e não dá. Nós sempre temos uma desculpas. E parece que as desculpas nós achamos do nosso ponto de vista que é plausível. Mas não é. Jesus, quando ele falou assim: Senhor, eu vou te seguir, Senhor. O Senhor me chamou, eu vou. Mas deixa primeiro enterrar meu pai. Não tem nada para comover mais do que família, né? Ele deve ter pensado: eu vou falar meu pai, ganhei essa. Jesus já fala assim: vai, filho, honra teu pai e tua mãe, fica com ela. Quando a sua mãe e o seu pai morrerem, aí você vem e me serve. Jesus falou para ele assim: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Você vai e anuncia o reino de Deus. Tem gente cuidando do pai, mas não falou de Jesus para ele. Tem gente que parou de trabalhar na obra do Senhor, parou de servir o Senhor na casa dele, parou de fazer o reino porque tem que cuidar da família. Você vai lá fazer uma visita para o pai e fala: e aí, você já ouviu falar de Jesus? Não, mas o seu filho vai na igreja. Deixar os mortos enterrar os seus mortos é deixe que o mundo cuide do mundo. Você tem outra coisa para cuidar. Não estou dizendo que você tem que abandonar pai e mãe. Eu estou falando que nós precisamos ter prioridade na vida. Prioridade. Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, e ele tinha pai e ele tinha mãe, quando os seus pais foram procurá-lo no templo, e falaram: seus pais estão lá fora. Ele falou: quem é meu pai? Não, eu estou fazendo a vontade dele. Eu estou cumprindo o que ele me pediu. Aquele é o que me criou. O meu pai é aquele que me gerou. Eu estou fazendo a vontade dele. Mas veja que depois ele saiu e ele obedeceu, porque diz o texto que ele era obediente, ele seguiu os seus pais. Mas ele não parou de fazer a obra do Pai eterno, porque ele tinha um pai terreno. Porque ele tinha uma dificuldade terrena. Ele não parou de fazer. Sabe, amado, nós sempre falamos para Jesus. Jesus disse: olha, vai lá e faz. Falou: Senhor, primeiro deixa eu enterrar meu pai. Sabe, o meu filhinho está pequeno, Senhor, deixa eu cuidar dele. Senhor, agora eu estou com um tempo tão precioso, eu preciso cuidar dele, Senhor. Senhor, eu estou no emprego novo, deixa eu cuidar dele. Deixa. Nós sempre temos uma desculpa. E a gente larga o arado, a gente larga o chamado, a gente larga a obra, mas o Senhor me chamou para ser testemunha dele. E nem sequer eu falo de Jesus, eu sirvo a igreja, eu trabalho nela. Porque eu tenho uma desculpa que eu julgo ser boa. Mas quem julga a desculpa que eu dou é Deus, não sou eu. E quando ele deu a desculpa, Deus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você vai e faz o que eu estou te mandando. Anuncia o reino. Não se preocupe com seu pai, não se preocupe com a sua mãe. Você tem que honrar. Mas eles não podem te paralisar. Eles não são desculpas para você não servir o reino, para você ser um religioso. Não.
E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Quando nós servimos ao Senhor e trabalhar para o Senhor, é proteção. Quando eu estou envolvido com o reino, a minha cabeça está ligada a isso. Eu vou dar um exemplo para você, um exemplo, tá? Você que era um líder de seu, que trabalhava no ministério, o que você fazia durante a semana? Ah, pastor, eu estou pensando no estudo. Eu tenho que achar tempo para assistir o estudo, para meditar na palavra. Eu tenho que orar por aqueles irmãos. Eu tenho que estar envolvido com eles. Eu preciso estar junto com eles. Eu preciso fazer um contato com eles. Meu Deus, pastor, eu tenho que estar... Legal, maravilha, glória a Deus. No que você estava pensando neles? Agora você não faz mais nada. Esse tempo que você só pensava nisso, você pensa no quê? Nesse período você não pecava tanto como você peca agora. Sabe por quê? Porque trabalho é proteção. Quanto mais envolvido você está, menos você tem que desviar seu pensamento para outra coisa. Quanto mais mergulhado você está no trabalho do reino, menos você está envolvido com outras coisas lá fora. Foi por isso que ele disse: meu querido, deixa os mortos enterrados, vai e faz o que eu estou te mandando. Prega o evangelho. Aos que dão desculpa para não romper com vínculos da segurança humana, para não romper com os vínculos do conforto material, da proteção de papai, da proteção de mamãe, do ganhar tempo com uma desculpa compreensível aos seus próprios olhos, mas não aos olhos de Deus. Jesus foi muito pesado aqui. Ele disse: o que você está falando não me comove. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você tem um outro chamado. Você tem a minha vida, você tem outro chamado. Seu foco é outro. Seu olhar é outro. Não é que não possa cuidar, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Nós temos uma geração hoje que se o cara se ele está trabalhando no reino, ele começa a fazer uma faculdade, ele para de trabalhar no reino. Se ele começa a trabalhar no reino e ele está fazendo, de repente, o chefe chama ele para fazer um trabalho extra, ele para com o reino. Ele não chega e negocia: chefe, eu tenho um compromisso com Deus na minha igreja e se você me pede 100, eu posso te dar 50, porque 50 eu tenho que dar lá, eu preciso servir lá no reino, Deus me chamou, eu tenho um chamado, quero que o senhor entenda isso, eu vou fazer o máximo aqui. Mas eu preciso disso. Não, pastor, o que é? O senhor me entende, né? Eu não tenho que te entender em nada. Você tem que se acertar com quem te chamou, não comigo. Não é comigo. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu cheguei para o pastor Enéas, na época meu professor, falei assim: pastor, a minha empresa está em concordato, eu estou fazendo teologia, o senhor já sabe, eu estou fazendo faculdade, estou fazendo um monte de coisa, e eu não consigo, não está dando tempo. O senhor pode? E ele me ouviu assim, ó. E eu falando, não, ganhei o coração desse homem. Arrasei. E ele lá: filho. Tinha uma voz agora: filho. E eu: Depois que eu terminei, ele olhou para mim, eu não vou falar nem rosto, vou falar cara. Ele olhou para minha cara, fixou bem um olho em mim, falou assim: filhão, ô filho, quem foi que te chamou? Eu falei: pronto, ganhei o coração do homem. Eu falei: quem me chamou foi Deus. Eu creio no meu chamado. Eu creio mesmo, pastor. Eu creio que Deus me chamou e eu não desisto desse chamado. Ele falou: pois é, então. Se foi Deus que te chamou, se acerte com ele. Dia tal eu quero trabalho. Se foi Deus quem te chamou, se acerte com ele. No dia eu quero trabalho, porque eu te pedi eu não te chamei, eu te pedi um trabalho. Quem te chamou foi Deus. E eu morava numa pensão. Tinha 5 pessoas bêbadas no meu quarto e só eu de são. Eu tinha que estudar de madrugada. Plena madrugada, eu tinha que levantar, colocar uma vela na ponta, colocar um caixão, uma caixa de laranja, pôr um papelão e ficar estudando. E daqui a pouco chegava um bêbado, ia para lá, ia para lá, e eu estudando. E eu lá. E eu entreguei no dia.
Quando eu entreguei, ele falou assim: está vendo como você conseguir? É muito fácil dar desculpa, difícil é ir para o sacrifício. Coça a cabeça. É fácil? O que é mais fácil, dar desculpa ou ir para o sacrifício? Dar desculpa. Até porque tem umas desculpas, gente, até que a gente falando, a gente chora. Não é? A gente... Não é? E a pessoa chora junto com a gente. E tem o terceiro. O terceiro, esse é mais interessante ainda. Está lá no versículo 61. Ele diz o seguinte: disse também o outro: eu te seguirei, Senhor. Ou Senhor, eu te seguirei. Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Deixa eu ir lá me despedir deles, Senhor. Deixa eu ir lá falar assim: oh, meu pai, Jesus me chamou, meu pai. Oh, minha mamãe, Jesus me chamou. Dá para a gente fazer um jantar aqui, uma festa, e a gente se diverte, porque afinal de contas eu agora vou para o campo missionário, eu agora estou na Manaim, eu vou liderar agora eu não vou poder mais fazer mais nada, agora eu vou ter que cuidar daquilo que Deus me deu, mãe. Vamos fazer uma festa? Deixa eu pelo menos ir lá. Deixa eu voltar lá. E aí Jesus dá uma. Eu não sei se é uma ou duas. Versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém, fala comigo, ninguém que lança a mão do arado e olha é apto para o reino de Deus. Você já parou para pensar nesse texto? Esse é um versículo fechado. O que é um versículo fechado, pastor? Um versículo fechado é um versículo ou uma frase, ou uma expressão fechada, é que não existe a possibilidade de se incluir nada nele. Fechou. Ele por si só se explica. Acabou, uma espécie de perícope. Fechou. E ele disse, mas o interessante é que ele fala assim: ninguém. Ele podia falar assim: algumas pessoas que lançam a mão no arado ficam fora. Alguns que lançam e depois abandonam ficam fora. Mas ele disse: ninguém. Se existe uma coisa em que Deus não abre mão, é daquele que põe a mão no arado. Hoje pega, amanhã larga, amanhã pega, depois da manhã larga. Ele diz: esse não é apto para o meu reino. Porque o meu reino, quem abraça, abraça, e quem não abraça, não abraça. Isso é profundo. Ou você se lança, ou você não se lança. Mas ele diz: ninguém que pega no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É capacitado para esse reino. Tem condições de estar nesse reino. Sabe por quê? Presta atenção comigo. Porque quando eu pego, olha só, presta atenção no povo do Egito. Estava todo mundo que saíram, os hebreus saíram do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles foram olhando para frente. Na primeira dificuldade, eles olharam para trás e falaram: Moisés, lá tinha carne, lá tinha bebida, lá tinha festa, lá tinha tudo. Olha eles largando o arado, querendo voltar. Quando você olha para trás, você vê seu passado, vê o velho homem, vê a velha mulher, vê a velha pessoa. E você tem vontade de voltar. Mas quando você olha para frente, você vê o seu futuro, você vê Jesus. Ele disse: você olha para trás, você abraça, você põe... O que é a mão no arado? É a mão no trabalho. E ninguém foi chamado para o reino de Deus para uma vida de passividade, de letargia. Não. Nós fomos chamados, amados, para gastar a nossa vida em Deus. Portanto, quando você está trabalhando para o Senhor, gemendo ou chorando, você tem que continuar. Em dias de alegria ou em dias de choro, você... Ah, pastor, então eu não posso descansar. Descansar você pode, desistir não. Tem gente que arruma a desculpa para parar.
Pastor, eu não quero mais, aquela IC me dá muito trabalho. Eu não quero mais trabalhar com crente, pastor. Crente dá muito trabalho. Olha, pense numa raça que dá trabalho, são os irmãos da igreja. São os irmãos da igreja. Você é irmão do quê? Os irmãos da igreja significa que você é irmão da onde? Você já pensou se Jesus chegasse para você e falasse assim, cara, e eu estou falando assim, cara, Jesus, hein? Jesus, cara, eu resolvi hoje desistir de você. Senhor, por quê? Você dá muito trabalho. E eu não estou mais afim de ter trabalho com você. O discipulado tem um preço. O chamado ministerial tem um preço. O chamado com Cristo e para viver por Cristo tem preço. Sabe por que as pessoas não crescem em Deus? Porque elas não trabalham para Ele. Porque quando nós trabalhamos, amados, nós criamos calo. Nós criamos rigidez. Nós criamos músculo espiritual. Porque pessoas dão trabalho. Qual é a mãe porque seu filho dá trabalho joga ele janela fora? Qual é a mãe que podendo, porque teve o primeiro filho e sofreu lá dando para dar à luz no parto natural, não quer ter o segundo filho? Ah, pastor, a geração de hoje não quer. Mas a geração de hoje já nasceu frouxo, né? Desculpa, gente, só foi um desabafo. Pastor, as mulheres... E as mulheres antigamente? Tinham uns 20 filhos, 30 filhos, 15 filhos, 8 filhos. Mas também, né, eram umas poedeiras, eram nada. Não estou falando que você tem... Já que você não pode gerar filho biológico, gere filho espiritual. Já que você não quer mais gerar filho biológico e desrespeita isso, você não pode parar de gerar filhos espirituais. Porque Deus não tem filhos estéreis. Todos os filhos de Deus têm ventre espiritual capaz de gerar filhos para Deus. E quando nós ganhamos um filho para Deus, nós temos que cuidar dele, levá-lo ao crescimento, à maturidade e dar trabalho. Educar filho dá trabalho, educar filho no reino dá trabalho. E não é sempre que vai ter pão para ele comer, não é sempre que vai acontecer milagre. Não é fácil. Para com essa história de que, olha, eu vim para Jesus, meu Deus, lógico que a sua vida mudou. Mudou mesmo, pastor, sim. E em que área a sua vida mudou? Pastor, a minha vida mudou, eu era assim com a minha esposa, e dizia, eu mudei, porque nessa área você resolveu morrer. Na área em que você morre, sua vida muda. Na área em que você vive, sua vida não muda. A nossa vida vive na área em que nós morremos, porque ali Cristo vive. Mas na área que nós não morremos, a nossa vida vira um brejo. Porque ali somos nós que cuidamos. E a gente não sabe cuidar. Nós temos dificuldade para isso. E a gente então resolve fazer o quê? Olhar para trás. Olhar para trás. A gente tem dificuldade. Amados, se existe uma coisa que é difícil para nós, é morrer. A gente não gosta muito dessa conversa. De morrer. A decisão de seguir a Jesus Cristo é uma decisão sem volta, não tem volta. Não dá para dizer que eu consigo voltar. Não tem volta. Quando eu resolvo entregar, por isso que ele diz, aquele que toma a mão no arado e olha para trás, não é digno. Sabe, isso é muito forte, ele diz, não é digno do reino. O que é não ser digno do reino? Não é digno de herdar, não é digno de estar, não é digno de conviver no reino. Não é digno do reino. E ele está falando de algo que é meritório. Não é só graça, é meritório. Eu não posso pegar e largar, pegar e largar, pegar e largar.
Não é assim. Quando está tudo bem, eu assumo. Quando não está, eu largo. Não. Pastor, mas eu não acho que eu tenho chamado. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Você foi chamado para ser testemunha de... Se Jesus nunca te falou isso, você nunca leu a Bíblia? Não, ele me chamou para ser testemunha. E o que é ser testemunha, se não revelar o caráter dele aos homens? Revelar a luz dele aos homens? Mostrar e servir os homens através da graça e do amor dele? O que é ser testemunha de Jesus? Se não gastar a nossa vida cumprindo o propósito dele. Nós temos que parar de correr atrás de vento e correr atrás daquilo que de fato é verdade. Eu não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho, largar o seu serviço, largar, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você pode dar mais do que você está dando. Eu estou falando que você pode fazer mais do que você está fazendo. Você está muito focado em outras coisas e está achando que você não é culpado por isso, mas você é culpado. E não pode fazer de qualquer jeito, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não é de qualquer jeito. Ah, pastor, o que eu posso fazer pelo reino? Tem um monte de coisa que você pode fazer pelo reino. Tem um monte de coisa que você pode fazer pelo reino. Mas um monte de coisa. E não é pouca, não. Não é pouco, não. Me diz uma coisa. Numa igreja de 1.200 membros, presta atenção no que eu vou falar. Uma igreja de 1.200 membros, por que só 60 vêm no culto de quinta? Pastor, eu estou assistindo o Rei. E aquilo lá é a Bíblia toda. Estou estudando a Bíblia na Record. Pastor, eu estou seguindo uma série na Netflix maravilhosa. E o senhor acredita que é bem na hora do culto? E Deus entende, porque eu estou sendo edificado. Ah, pastor, eu não venho no culto de quinta-feira, porque é o único dia da semana que eu jogo bola com os meus amigos. Eu não estou dizendo que você peca por jogar bola, de jeito nenhum. Nem estou obrigando você a vir no culto. Mas você, é porque é o único dia? Ou porque é uma boa desculpa para você não vir? Entendeu? Receba essa palavra. Porque seguir a Jesus não é fácil. Não é fácil. Eu posso lhes garantir que não é fácil. Ninguém que lança mão do arado. E essa palavra não foi dita por Paulo. Também não foi dita por Pedro. Também não foi dita por Maria. Não foi dito pelo pastor Gerson. Se fosse, o pastor Gerson está errado. Mas quem disse foi aquele que se esvaziou de si mesmo, tomou a forma humana e veio a essa terra e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que viveu com a sua família, que cuidou dos seus irmãos, que andou, que fez, até o momento em que Deus o designou para tudo, e ele mesmo assim não desistiu de nada. Foi ele que disse: ninguém. Ele poderia ter colocado qualquer palavra ali, menos o ninguém. Porque o ninguém inclui você. Ou ninguém inclui eu. Ou ninguém inclui nós. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém. Não é um ou dois, não é um tipo de gente ou aquele, é qualquer pessoa que pega nesse arado e olha para trás e resolve largar. Ele diz: você não é apto para o reino. Sabe por quê? Eu vou dizer: quem não enfrenta as agruras de trabalhar pelo reino,
não pode e não é digno de receber as benesses do reino. Isso também é meritório. Por isso que ele diz, no mundo vocês vão ter tribulação. No mundo vai ser difícil o negócio. Mas tenham bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Mas não vai ser fácil. Quem ele chama, ele os faz luz. Quem ele chama, ele manifesta através dessa pessoa a sua glória. Eu quero encerrar lhe fazendo uma pergunta. Para onde você está olhando? Para frente ou para trás? Quantas vezes você já colocou a mão no arado e largou? Quantas vezes você começou e não terminou? Quantas vezes você disse para você mesmo, agora vai, e não foi? Eu estou falando do reino. Porque, deixa eu falar uma coisa, querido. Você pode começar 400 vezes a fazer um curso e não terminar. Porque é o seu curso. É você quem está fazendo. Você pode começar 500 mil vezes a fazer o curso e não terminar. É uma falha sua. É um erro seu. É um problema que você precisa tratar aí. Mas Deus não vai te culpar, porque isso é um problema seu. Mas você não pode colocar a mão no arado e dizer, não vou fazer mais. Porque isso não é um problema seu. Isso é um problema de Deus. Ele vai arrumar quem vai fazer. Porque você é insubstituível até que você se faça substituível. Fale comigo, eu sou insubstituível até que eu me faça substituível. Porque a obra de Deus não para, nem por minha causa, nem por sua causa. E é exatamente por minha causa e por sua causa que a obra não para. Porque nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Coloque-se de pé, por favor. Essa é uma noite de reconciliação, uma noite de recomeço. Essa é uma noite talvez de arrependimento, e digo talvez porque é você. Mas essa é uma noite de você dizer, Senhor, eu estou tomando de volta. Eu estou tomando de volta o que o Senhor me deu. Eu estou tomando de volta, Senhor, o arado que eu larguei no canto da casa, que eu larguei lá no canto da salinha da igreja, que eu entreguei lá na sala do meu pastor, dizendo para ele que eu não ia tocar mais. Sabe, Senhor, eu estou tomando de volta aquela IC que eu larguei, porque foi muito complicado para mim. E às vezes é complicado porque a gente não procura instrução, porque a gente não procura ombro para chorar, porque a gente não procura pessoas que possam nos orientar, ou talvez porque a gente não caminha em obediência, e sim caminhamos do nosso jeito. E o reino de Deus não tem meu jeito e nem seu jeito, tem o jeito de Deus. Ele é o Senhor de tudo. Por isso que Jesus disse, as coisas que falo e faço, não falo e faço por mim, mas o Pai que está em mim é quem fala e faz através de mim. Eu não vim para fazer minha vontade. E é por isso que a nossa liderança dentro da igreja, ela sofre porque, pastor, eu tenho uma IC e eu estou fazendo do meu jeito. Não tem seu jeito. Pastor, eu estou fazendo a rede, mas eu estou fazendo do meu jeito. Não tem seu jeito. Pastor, eu estou cantando, mas eu estou fazendo do meu jeito. Também não tem seu jeito. No reino de Deus tem o jeito de Deus, não o meu e o seu. E por isso nós precisamos aprender a obedecer Ele, nossa liderança. E talvez as pessoas, elas têm a capacidade de sugar as nossas forças. Mas o Senhor tem o poder de renovar as nossas forças a cada manhã. Por isso, se você, nesta noite, diz, Senhor, eis-me aqui. Eu entendi o seu recado. E você quer que nós oremos por você? Saia do teu lugar e venha até aqui. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim.
Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.